What is up, brainstormer? Teacher Joe here. E hoje a gente vai entender por que existe wanna e gonna. Uhul! Então, e por que existe wanna e gonna? Primeiro a gente precisa entender da onde que o wanna e gonna vem, pra daí a gente entender por que eles existem. Se você já sabe por que wanna e gonna vem, pula um pouquinho no vídeo que eventualmente eu vou parar de falar sobre isso. Se você não sabe o que é wanna e gonna, continua aqui comigo neste momento. Tá bom. Então, vamos entender como que esses caras funcionam. Wanna a gente escreve assim e gonna a gente escreve assim. Ops. Nossa, ficou feio esse ato. Peraí, deixa eu fazer ele de novo. Aê, viva! Nossa, que é legal que ficou esse último, hein? Mas enfim. Essas duas palavras, elas existem dessa forma por causa da fala. Por causa da fala. É tipo um pra. Pra. Eu tô percebendo que eu comparo muitas coisas com pra, mas é porque é sempre a primeira coisa que vem na minha cabeça de quando a gente come pedaços de palavras, é pra. Então, de onde que vem isso? Vamos entender. Wanna é a junção de want e to, e gonna é a junção de going e to. Ah, já deu uma melhorada, né? Sim, mas da onde que vem esse wanna e da onde que vem esse gonna? Para entender isso, a gente precisa saber a ideia de palavras que trazem conteúdo e palavras que estão lá por causa da gramática. Tem um vídeo sobre isso, ele tá aparecendo aqui em cima. Clica nele se você ainda não viu, porque é importante entender isso para entender por que isso aqui acontece. Basicamente, o to é uma palavra que a gente quase nunca vai pronunciar certo, porque ele quase nunca traz conteúdo. Então, o que acontece? O to, esse é o jeito certo de pronunciar ele, tá? To. Mas, o que acontece? Como ele não traz conteúdo, a gente pronuncia ele cagado. E quando a gente pronuncia ele cagado, a gente fala t. Fechou? T. Ok? Então, de to, ele vira t. Beleza? Deixa isso guardado aí na cabeça um pouquinho, porque a gente já vai voltar nessa informação. Outra coisa que é muito importante da gente entender é a informação do N seguido de T e som de vogal no inglês. Som nasal seguido de som de T em inglês. Eles têm uma relação... Inglês americano, tá? Inglês britânico não tanto. Eles têm uma relação muito estranha. Porque, por exemplo, a gente acha que a gente sabe pronunciar a internet, né? A gente acha que é internet e acabou, né? E em vários lugares se fala internet. Ou, mentira, internet ninguém fala. Se fala internet ou internet. Ou internet. Porque o que acontece aqui? Se você duvida de mim, ouve qualquer nativo americano, não necessariamente um índio, mas um americano que é nativo, falando internet, você vai ver que ele não vai falar internet, ele vai falar internet. E o que acontece aqui? Por que isso funciona? Por que isso fica dessa forma? Porque esse N tá seguido de um T e um som de vogal. Quando isso acontece, a gente pode comer esse T inteiro. É sério, juro pra você, a gente pode comer esse T inteiro. Então, já que esse T ele pode ser comido, eu não vou pronunciar ele. E por que a gente pode comer esse T? Vamos entender primeiro, né, o porquê. Porque a gente tem 3 sons de T, certo? Tem um vídeo falando sobre isso, ele tá aparecendo aqui em cima. E a gente, nesse caso, faria um stop T, que é o T que é parado. Que é o T que a gente para o som dele porque tem som de consoante perto. Agora, sempre que eu tiver N seguido de T, eu vou parar o T, porque o N é um som de consoante. Então, se eu fosse parar esse T, eu falaria internet. Só que, se eu já tô comendo o T inteiro, não é mais fácil eu simplesmente não pronunciar ele e juntar o N direto no som da vogal e falar internet? Sim, é. E é por isso que a galera fala internet e não internet. Certo? Tá fazendo sentido até agora? Então, o que acontece? Basicamente essa mesma coisa que tá acontecendo aqui e aqui. Porque a gente tem som nasal, ou seja, som de N, né? Esse aqui é o N na frente da boca, esse aqui é o N no fundo da boca. E os dois têm som de T. Então, eu vou comer esses sons de T. E lembra que eu falei que esse to a gente ia pronunciar errado de propósito? A gente ia pronunciar T. Se eu como o T, eu só fico com o A, que aí é exatamente o som do wanna, gonna,
gonna. Então, o A dessas duas palavras estão representando o to. E o N vem daqui e daqui. Ah, que da hora! Então é por isso que existe isso? É por isso que existe isso. Então, esse negócio do T ser comido não vai funcionar só com o T, tá? Também vai funcionar com o D, porque os dois são um parzinho fonético. E isso vai acontecer dentro de palavras e entre palavras também. Por exemplo, olha só que louco. Quando eu falo o want no passado, eu tenho wanted, certo? Esse som de ele tem que estar aí necessariamente, só que o que acontece? Com esse som de T, ele está seguido um som de vogal e tem um som de N, eu vou comer ele e eu falo wanted. I wanted to go. Juro. Então, isso vai acontecer com muita palavra. Muito T e D é comido, principalmente se eles estão seguidos de som de vogal. E antes deles a gente tem o N. E é basicamente por isso que a gente tem o wanna e gonna. E é daí que vem o wanna e gonna. Beleza? Então, esta é a aula de hoje. Você se cuida, não faça nada que eu não faria. Um beijo. Não esquece de me dar um joinha e não esquece de se inscrever no canal. Eu vou parar de falar pra você clicar no sino, porque eu não clicaria no sino pro meu canal. Porque como eu coloco vídeo todo dia, chega a notificação todo dia, é meio chato. Eu clicaria no sino se eu tivesse realmente querendo aprender inglês, daí tem alguma coisa apitando na minha orelha, falando tipo, mano, olha só, tem um vídeo novo de inglês, seria ótimo pra eu manter contato com o inglês, mas como não é isso que tá acontecendo comigo, beleza. Se for isso que tiver acontecendo com você, clica no sino, se não for, não clica no sino, tá? Sério, porque senão vai ser só um saco, eu só vou ficar lá aparecendo toda hora no seu celular e vai ser tipo, sai daqui, Joana, que saco, tá? Basicamente isso. Então, beijo, até o próximo vídeo.